Capítulo 10. Embora já se estivesse em meados de dezembro, o tempo ainda não estava ruim para impedir as jovens a exercitar-se com certa regularidade, e no dia seguinte, Emma devia fazer uma visita de caridade em favor de uma pobre família doente, que residia a pouca distância de Highbury. Seu caminho para essa pequena casa afastada ficava abaixo da alameda do vicariato, uma alameda em ângulos retos que partia da larga, mas irregular, rua principal da vila, e como se pode inferir, era nessa que se erguia a abençoada residência do Sr. Elton. Passava-se primeiramente por algumas poucas casas de qualidade inferior e depois, descendo cerca de um quarto de milha para a Alameda, surgia o vicariato, uma casa antiga e não muito boa, quase tão perto da rua como seria possível. Não era uma localização privilegiada, mas havia sido bem melhorada pelo atual dono, e como se encontrava agora, não haveria possibilidade para as duas amigas passar por ela sem diminuir o passo e observá-la atentamente. Emma reparou. Aí está, ali você e seu caderno de enigmas vão estar um dia desses. E a observação de Harriet foi: oh, que casa graciosa! Como é linda! Há cortinas amarelas que a senhorita Nash tanto admira. Não costumo andar muito por esse caminho agora, disse Emma, enquanto prosseguiam, mas então haverá uma razão, e gradualmente vou conhecer muito de perto todas as sebas, portões, laguinhos e árvores aparadas desta parte de Highbury. Ela descobriu que Harriet nunca havia visto o interior do vicariato, e tão grande era sua curiosidade em vê-lo que, considerando as aparências e as probabilidades, Emma só podia classificá-la como uma prova de amor para com o Sr. Elton, que via nela arguta inteligência. Gostaria de inventar alguma coisa, disse ela, mas não consigo pensar num pretexto razoável para entrar. Nenhum criado a quem possa perguntar sobre a governanta dele, nenhum recado de meu pai. Ela ponderou, mas não conseguia pensar em nada. Depois de um silêncio mútuo de alguns minutos, Harriet o interrompeu, dizendo: admira-me muito, senhorita Woodhouse, que eu não se tenha casado, nem esteja por fazê-lo. Tão encantadora como é. Emma riu e replicou: meu encanto, Harriet, não é suficiente para me induzir a me casar. Devo achar outras pessoas encantadoras, outra pessoa, pelo menos. E não só vou me casar no momento, como é mínima minha intenção de um dia vir a me casar. Ah, é o que diz, mas não posso acreditar. Eu deveria encontrar alguém muito superior a todos que já encontrei para ser tentada a fazê-lo. O Sr. Elton, bem sabe, lembrando-se a tempo, está fora de questão e não consigo ver outro igual. Prefiro não ser tentada. Não posso realmente mudar para melhor. Se me casasse, não tenho dúvida de que me arrependeria. Meu Deus, é tão estranho ouvir uma mulher falar assim. Não tenho nenhuma das razões habituais que as mulheres têm para se casar. Se eu me apaixonasse, na verdade seria outra coisa. Mas nunca me apaixonei. Não é meu jeito, não é de minha natureza. E acho que nunca vou me apaixonar. E sem amor, eu certamente seria uma tola em mudar uma situação como a minha. Não preciso de fortuna, não preciso de ocupação, não preciso de importância. Creio que poucas mulheres casadas são realmente donas de sua própria casa, como eu sou de Hartfield, e nunca poderia esperar ser tão verdadeiramente amada e tão importante, ser sempre de tal modo a primeira e sempre à vontade aos olhos de um homem, como sou aos de meu pai. Mas então vai ser, enfim, uma solteirona como a senhorita Bates. É uma imagem pavorosa essa que você me apresenta, Harriet. Se eu achasse que poderia algum dia me tornar igual à senhorita Bates, tão tola, tão satisfeita, tão sorridente, tão tagarela, tão mesquinha e enfadonha, e tão disposta a falar tudo sobre todo mundo, eu me casaria amanhã. Mas entre nós duas, estou convencida de que nunca poderá haver qualquer semelhança, exceto o fato de sermos solteiras. Mas ainda assim, seria uma solteirona. Isso é tão terrível. Não se preocupe, Harriet. Jamais serei uma solteirona pobre, e é somente a pobreza que se torna o celibato desprezível para um público liberal. Uma mulher solteira, com uma renda exígua, deve ser uma ridícula e desagradável solteirona, motivo apropriado para a diversão dos meninos e meninas, mas uma mulher solteira, com boa fortuna, sempre é respeitável e pode ser tão sensível e agradável como qualquer outra pessoa. E essa distinção não se mostra tão contrária à candura e ao bom senso do mundo, como parece à primeira vista, pois uma renda muito reduzida tem a tendência de estreitar a mente e azedar o comportamento. Aqueles que mal conseguem sobreviver e que vivem por força das circunstâncias numa sociedade muito restrita e geralmente muito inferior, podem muito bem ser mesquinhos e insuportáveis. Isso não se aplica, contudo, à senhorita Bates.
Ela é somente afável e tola demais para que me seja conveniente, mas, em geral, ela até chega a agradar a todos, embora solteira e pobre. A pobreza certamente não a tornou sovina. Acredito que, se ela tivesse um único shilling no mundo, seria bem capaz de doar a metade dele, e ninguém tem medo dela. Isso é um grande encanto. Meu Deus, mas o que a senhorita vai fazer? Como vai empregar seu tempo quando ficar velha? Se me conheço bem, Harriet, minha mente é ativa, ocupada, com muitos recursos independentes, e não percebo por que eu teria mais necessidade de ocupação aos 40 ou 50 do que agora, aos 21. As ocupações usuais da mulher, com as mãos ou com a mente, estarão à minha disposição na cidade, como estão agora, ou sem grandes variações. Se desenhar menos, poderia ler mais. Se desistir da música, poderia fazer tapeçaria. E quanto aos objetos de interesse, objetos de afeição, que na verdade é o grande ponto de inferioridade e cuja falta é realmente o grande mal a ser evitado por não estar casada, poderia me livrar muito bem com todos os filhos de uma irmã que amo demais, aos quais posso me dedicar. Com toda probabilidade, haverá bastante deles para suprir qualquer espécie de sensação que a vida é um declínio. Com toda probabilidade, haverá bastantes deles para suprir qualquer espécie de sensação que a vida em declínio possa necessitar. Haverá afeição suficiente para os momentos de esperança e para os momentos de medo, e embora meu afeto por eles não possa se igualar ao de uma mãe, corresponde mais à minha ideia de conforto do que se fosse mais coloroso e mais cego. Meus sobrinhos e sobrinhas, com muita frequência poderei ter uma sobrinha comigo. Conhece a sobrinha da senhorita Betts? Isto é, sei que deve tê-la visto 100 vezes, mas são amigas? Ou sim, somos sempre forçadas a ser amigas quando ela vem a Highbury. A propósito, isso é quase suficiente para extinguir o conceito que se tem de uma sobrinha. Que os céus me perdoem, pelo menos que eu jamais aborreça tanto alguém dentre todos os que Netroy juntos, como ela faz com Jane Fairfax. Só de ouvir o nome de Jane me deixa doente. Todas as cartas dela são lidas pelo menos 40 vezes. Seus cumprimentos aos amigos são transmitidos e retransmitidos sem parar. E se ela manda para tia o modelo de um corpete ou se tricota um par de ligas para a avó, não se ouve falar de outra coisa durante um mês. Desejo todo o bem a Jane, mas ela me cansa até a morte. Já estavam se aproximando da pequena casa e os assuntos banais foram deixados de lado. Emma era muito compassiva e os sofrimentos dos pobres encontravam alívio seguro na atenção e bondade pessoal, nos conselhos e na paciência dela, bem como em sua bolsa. Ela entendia as atitudes deles, sabia tolerar sua ignorância e suas tentações. Não tinha expectativas românticas de extraordinária virtude da parte daqueles que a educação tinha feito tão pouco. Interessava-se por seus problemas com pronta simpatia e sempre lhe prestava assistência com a máxima inteligência e boa vontade. Nesse momento, visitava a doença e a pobreza ao mesmo tempo, e depois de demorar-se ali, o quanto era necessário para dar conforto e conselhos, deixou o humilde de casa com tal impressão da cena que a levou a dizer a Harriet, logo que passaram a se afastar: essa é a visão que temos, Harriet, quando fazemos o bem aos outros, como eles parecem tornar fúteis todas as demais coisas. Sinto agora como se não pudesse pensar em nada, a não ser nessas pobres criaturas, durante todo o resto do dia, e mesmo assim, quem poderá dizer quando tudo isso haverá de desaparecer em minha mente? É verdade, disse Harriet. Pobres criaturas, não se pode pensar em nada mais, e realmente não acho que essa impressão passe tão cedo, disse Emma enquanto cruzava a sebe baixa e seguia com passos vacilantes o final do estreito e escorradio atalho através do jardim da pequena casa e que as levava novamente até a Alameda. Não acho que vai passar, parando para olhar mais uma vez toda a miséria externa daquele lugar e recordar que era ainda maior em seu interior. Oh, querida, não, disse sua companheira. Elas continuaram caminhando. A Alameda fazia uma leve curva, e quando ultrapassaram essa curva, o Sr. Elton estava imediatamente ao alcance da vista, e tão perto que Emma mal teve tempo de dizer o seguinte: ah, Harriet, aí vem um inesperado desafio para a estabilidade de nossos bons pensamentos. Bem, sorrindo, espero que se possa admitir que, se a compaixão produziu empenho e alívio para os sofredores, já fez tudo o que era verdadeiramente importante. Se nos condoermos pelos infelizes, de modo a fazer tudo o que pudermos por eles, o resto é vã simpatia, só nos deixa em angústia. Harriet só conseguiu responder: oh, querida, sim, antes que o cavaleiro as alcançasse, as necessidades e os sofrimentos da pobre família, contudo, foram o primeiro assunto a se encontrarem. Ele estava
indo visitá-las. Agora, a sua visita poderia ser adiada, mas eles tiveram uma discussão muito interessante sobre o que poderia e deveria ser feito. O Sr. Elton resolveu então retornar para acompanhá-las. Encontrar um ao outro numa missão como essa, pensava Emma, encontrar-se num projeto de caridade, isso deveria resultar num grande aumento do amor de ambos. Não seria de se admirar se ele estivesse prestes a se declarar. Deveria fazê-lo. Se eu não estivesse aqui, gostaria realmente de estar em outro lugar. Ansiosa por separar-se deles quanto pudesse, ela logo enveredou por uma trilha estreita, um pouco acima de um lado da alameda, deixando-os sozinhos na rua principal. Mas não estava ali mais de 2 minutos, quando descobriu que os hábitos de dependência e imitação de Harriet a levaram a segui-la, e que, em resumo, logo os dois estavam bem próximos dela. Isso não poderia acontecer. Ela parou imediatamente e, com pretexto de refazer o laço de sua botina, curvou-se, ocupando toda a largura da senda, pedindo-lhes que tivessem a bondade de seguir em frente, que ela os haveria de alcançar em meio minuto. Eles fizeram o que foi solicitado, e depois de esperar pelo tempo que julgou razoável para ajeitar a botina, teve o consolo de mais uma demora a seu alcance. Foi alcançada por uma criança da pequena casa recém-visitada, que havia saído por ordem dela, uma vasilha para buscar um pouco de sopa em Hartfield. Caminhar ao lado dessa criança, falar com ela e fazer-lhe perguntas era a coisa mais natural do mundo, ou seria a coisa mais natural se ela estivesse agindo sem intenção, e por esse meio, ou outros podiam continuar seguindo na frente, sem nenhuma obrigação de esperar por ela, mas alcançou, sem querer. O passo da criança era muito rápido e os deles um tanto lento. Emma ficou mais que constrangida por truncar uma conversa que evidentemente interessava os dois. O Sr. Elton estava falando com animação e Harriet contente em escutá-lo, e Emma, mandando a criança seguir adiante, estava começando a pensar como podia atrasar-se um pouco mais, quando os dois olharam em derredor e ela foi obrigada a juntar-se a eles. O Sr. Elton ainda estava falando, ainda comentando algum detalhe interessante, e Emma ficou um tanto desapontada quando descobriu que ele só estava fazendo um relato à sua bela companheira da festa de véspera na casa do seu amigo Cole, e que ela deveria ter estado lá para provar o queijo Stilton, o queijo de Worcestershire, a manteiga, o aipó, a beterraba e todas as sobremesas. Isso logo haveria de levar a algo melhor, com certeza, era a sua consoladora reflexão. Tudo é interessante para aqueles que se amam e tudo poderá servir de introdução para os assuntos do coração. Se pudesse ter ficado afastada por mais tempo. Agora caminhavam juntos em silêncio, até avistarem um pouco mais ao longe a paliçada do vicariato, quando uma súbita decisão de pelo menos levar Harriet a entrar na casa fez Emma encontrar novamente algo errado com sua botina e ficou para trás uma vez mais para ajeitá-la. Ela então arrebentou o cordão e, atirando-o com grande destreza numa vala, foi obrigada a pedir-lhes que parassem e reconheceu que não era capaz de consertar o calçado e que também não tinha condições de caminhar para casa com o mínimo conforto. O cordão de minha botina arrebentou, disse ela, e não sei como vou fazer. Sou realmente uma companheira muito problemática para vocês dois, mas espero não ficar muitas vezes em condições tão desastrosas. Sr. Elton, sinto-me coagida a pedir-lhe para parar em sua casa e pedir à sua governanda um pedaço de fita ou de cordão ou qualquer outra coisa para amarrar minha botina. O Sr. Elton ficou todo feliz ao ouvir a proposta, e nada podia exceder sua presteza e atenção a conduzi-las até a casa, esforçando-se para que tudo as deixasse bem impressionadas. A sala em que entraram era a que ele ocupava quase sempre e se situava na frente. Contígua a esta havia outra, com a qual se comunicava por uma porta, que estava aberta, e Emma entrou nela com a governanta para que esta ajudasse de maneira mais confortável possível. Foi obrigada a deixar a porta entreaberta como estava, mas queria mesmo era que o Sr. Elton se dispusesse a fechá-la. Como não foi fechada, porém, permaneceu entreaberta. Mas empenhando-se numa ininterrupta conversa com a governanta, ela esperava oferecer a ele a ocasião propícia, na sala do lado, para entrar no assunto que o mais interessava. Por 10 minutos, não conseguiu ouvir nada, além da própria voz. Não poderia ser protelado por mais tempo. Ela foi obrigada, então, a terminar com isso, e voltou para outra sala. Os enamorados estavam de pé, junto a uma das janelas. Era uma situação mais que favorável, e por meio minuto, Emma sentiu o triunfo de ter escogitado um plano de pleno sucesso. Mas não foi bem isso. Ele não havia tocado no ponto. Havia sido o mais agradável, o mais encantador possível. Havia contado a Harriet que as vira sair e a seguira de propósito. Havia proferido alguns galanteios e feito algumas alusões, mas nada sério. Cauteloso, muito cauteloso, pensava Emma. Ele avança polegada por polegada e não vai arriscar nada até que se sinta seguro. Sim, contudo, embora as coisas não
tivessem saído de com seu engenho artifício, ela não poderia senão felicitar-se a si própria, porque havia sido a oportunidade de muita alegria para os dois e deveria levá-los em direção ao grande evento. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush on the Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!